Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Por onde anda Hans Niemann? O que ele anda fazendo? Primeira coisa que a gente pode falar sobre ele é que ele tá jogando muito xadrez, né? E quando eu falo muito, eu tô falando de quantidade mesmo, né? Não tô me referindo ao aspecto da qualidade do jogo, a gente já vai falar sobre isso, mas ele é um jogador realmente assustador, assustador a quantidade de partidas que esse cara joga num ano, né? Ele deve ser o jogador mais ativo do mundo em relação a torneios. Eu nunca vi um negócio desse. Todo dia você pode procurar, ele tá jogando o torneio em algum lugar do mundo, né? Então esse é um primeiro aspecto muito interessante aí do Hans Niemann, né? E outra coisa que a gente pode falar também sobre ele é o quanto ele é fascinante, né? O quanto ele é capaz de produzir pérolas, como a partida que ele ganhou do Carlsen, como outras partidas extremamente geniais. E de vez em quando, pá, esses dias ele perdeu de um chinesinho de 16 anos que nem famoso, nem foto acha dele na internet, né? Então, é realmente um caso fascinante, né? Alguém que não consegue suportar as entrevistas, mas ao mesmo tempo, de vez em quando, sim, você vê ele conversando com os super GMs no final das partidas, trocando ideia, explicando o que ele pensou e tal. Será que ele fica nervoso na entrevista? Enfim, a gente não sabe, não dá pra ler, não dá pra concluir nada sobre o jogador Hans Niemann. Eu não tô falando da questão de trapaça, nem de nada disso, tô falando dele como jogador, né? De vez em quando faz brilhantismos e de vez em quando não dá pra entender muito. Ele realmente é um jogador especial, diferente, né? A gente fala, esse cara vai ser campeão do mundo, aí ele perde pra um desconhecido. E aí depois no torneio seguinte ele faz um negócio maravilhoso e tudo mais, né? Então é um cara definitivamente que vale a pena acompanhar. É de difícil leitura o caso do Hans Niemann. Se você tem uma opinião formada sobre ele, cuidado, é difícil ter uma opinião formada sobre a metamorfose ambulante Hans Niemann, né? Então, e eu trouxe aqui uma partida pra gente. Assim, isso aqui é inacreditável, tá bom? Então aqui é o seguinte, o Niemann agora tá jogando agora o torneio 1000 GM Las Vegas Summer Swiss 2023, partidas de 90 minutos, partidas pensadas com 90 mais 30. E vamos dar uma olhada então aqui nessa partida, só para dizer, o Niemann tá invicto nesse torneio, ele tá com 5 pontos em 5 rodadas. Vale dizer que a média dos adversários dele é faixa aí de 2.400, 2.450 de rating, tá? Então ele tá jogando um torneio onde ele é o único com quase 2.700, ele de fato é o favorito, espera-se que o esperado é que ele vença esse torneio, mas ele tá fazendo 3.200 de performance de rating nesse torneio, tá? Vale a pena a gente ir acompanhando. E aqui temos então o mestre internacional Lu Maximilian, abrindo a partida com D4, o Hans Niemann responde com cavalo em F6, e depois aqui de C4, E6, abertura bem flexível aqui das negras. Cavalo F3, não, aqui o Niemann, conhecedor aí das teorias modernas e tudo mais, não vai aí pra Bogo-Índia, né? A Bogo-Índia aqui seria com um bispo B4, se não me engano, essa é a Bogo-Índia. Nunca jogue a Bogo-Índia, né? Depois que a gente viu o Stockfish contra a Lila Zero e a Bogo-Índia realmente não deu bons resultados para as negras, as brancas ganhavam, né? Tanto o Stockfish ganhou contra a Lila Zero, ganhou contra a Bogo-Índia. Não significa que você não deva jogar, mas definitivamente não é um lance tão bom quanto D5, que já busca o centro e tudo mais. G3 foi jogado, bispo B4 cheque agora sim, bispo D2 e o bispo volta para casa de E7. A gente tem aqui as brancas jogando uma catalã, né? Essa catalã aqui com o fianqueto agora na ala do rei. Bispo G2 foi jogado, todo mundo fez o roque, o Niemann segue com cavalo de bem D7. É um lance de desenvolvimento aqui, tá tudo certo o desenvolvimento aqui do Hans Niemann. Dama C2, C6, virou uma semi-eslava contra a catalã aqui de negras, né? Super fechadinha, super bem defendido aqui no centro o Hans Niemann. E aqui o Lu seguiu com torre D1, colocando já pressão na mesma coluna da dama. O Hans Niemann ganha espaço na ala da dama com A5 e depois de bispo F4, H6 aqui. Então notem aqui como o Hans Niemann faz o seu profilático, né? Jogou H6, ganhou um espaço na ala da dama com A5. Aqui cavalo E5 foi jogado e agora A4. Vocês sabem disso, eu sou fã dessas ideias de pegar o peão da torre e ir expandindo, né? Em algumas situações, de fato, é bom fazer isso. Aqui A3 foi jogado parando o peão e o Hans Niemann decide trocar agora o cavalo
cavalo por E5, peão toma e cavalo D7, colocando pressão aqui no peão central. C por D5 foi jogado, o peão de E toma, notem aqui aqui o estudo do Hans Niemann, ele joga tudo isso aqui ao toque praticamente. O tempo tá atualizando, deixa eu ver aqui. Tá. Ele tá jogando tudo ao toque aqui, galera, inacreditável, né? Ele tá super conhecedor de abertura. E aqui de fato é o melhor lance da posição. Capturar de C, tá levando E4 aqui e as brancas têm uma posição muito boa. Não dá para você avançar o peão. O peão simplesmente vai ser capturado. E aqui, depois de um cavalo C5, por exemplo, o peão toma. As pretas vão ter dificuldade aqui. Teria que achar um cavalo B3, tá vindo D por E6. Uma complicação muito grande e no final das contas, as brancas só podem estar melhores. Numa posição como essa, né? Então, por isso a partida seguiu aqui com E por D5 ao toque. Quer dizer, o Niemann sabe o que ele tá fazendo, conhece exatamente o que ele tá fazendo aqui nessa partida. E4 chegou, a diferença é que agora ele toma o peão aqui em E4, dama por E4 seguiu na partida, e dama B6 aqui, e de repente o Niemann está numa excelente posição. Aqui ele gastou um tempinho para fazer o peão toma, e depois para fazer esse dama B6, né? E aqui o Niemann tá numa posição excelente. Dama C2 foi jogado e agora o cavalo vem para casa de C5. Notem como joga fácil aqui as negras agora nessa posição, né? Acertou em cheio a abertura aqui o Hans Niemann. Cavalo D2 foi jogado, controlando aqui a casa de B3, mas agora bispo G4. Olha só como as peças vão se desenvolvendo aqui, pronto para trazer as torres. Torre de D em C1 foi jogada e agora a torre de F em D8, colocando a torre na coluna aberta. Cavalo C4 ataca a dama, dama B3. Olha só como é difícil jogar agora contra as negras aqui, né? A posição do Hans Niemann é muito boa, você não pode capturar essa dama por conta do duplo aqui de cavalo. Por isso o bispo E3 seguiu na partida tentando eliminar um dos defensores aqui da dama, pelo menos o defensor que poderia dar um duplo. E aqui o Hans Niemann vai para uma sequência absolutamente brilhante, brilhante. Se você quiser dar pause nessa posição, olha, vale a pena, porque é uma posição muito bonita aqui, muito bonito o próximo lance aqui do Hans Niemann. E eu espero que você tenha encontrado aqui, olha que legal, galera, a torre D1 aqui com cheque, né? Com o tema do desvio, a torre não pode capturar lá em D1, porque ela tá desprotegendo aqui a dama, né? Então, muito legal aqui esse tema. Aí aqui não há outro jeito agora para o Lu Maximilian, ele não tem um lance bom aqui na posição, né? Por exemplo, se ele jogasse um lance como bispo F1, tá vindo dama por C2 de qualquer maneira, né? E tá caindo a torre aqui em A1. Então, olha só que situação pro Lu Maximilian. Ele tem que capturar, aqui ele segue com dama por D1, bispo por D1, jogado aqui pelo Hans Niemann. No entanto, agora a torre C3 e o ponto todo é o seguinte, né? Agora a dama tá atacada. Aqui não dá para capturar o bispo porque tá caindo o cavalo. Então torre C3 é um lance interessante, porque ataca a dama e ataca também o bispo. E pelo menos as brancas vão ter duas peças aí, né? Na verdade uma peça e uma torre, né? Uma peça e uma torre pela dama. Tá bom, né? Em termos materiais, dá para continuar jogando. No entanto, nessa posição, o Hans Niemann vai para um lance ridículo aqui. Ele vai para um lance ridículo nessa posição. A gente fica imaginando aqui, dama B5, torre por D1, torre D8. Seria uma possibilidade, mas de fato, se você colocar essa posição nos computadores, as brancas têm jogo aqui. A cooperação entre as peças. Quando você sacrifica a dama por algumas peças, você tem que olhar. As peças conseguem coordenação? Se conseguirem, checkmark. O rei tá seguro? Super, checkmark. Isso dá compensação pela dama. Uma torre e uma peça menor, com peças ativas, com cooperação entre as peças e com segurança do rei, tem jogo aqui, tem jogo. Por isso, nessa posição, o Hans Niemann vai para um lance histórico aqui, extremamente ridículo. Ele vai para o lance bispo C2. Que? Bispo C2 protegendo o bispo, deixando aqui a dama. E qual que é a ideia do Hans Niemann? Ele quer capturar de peão e colocar uma pressão insustentável aqui no peão de B2 para promover o peão. Olha a ideia aqui do Hans Niemann. Que é isso, né? Ele ficaria aqui com igualdade material, ele devolveu a igualdade material para ficar num final aqui muito forte, para ficar num final muito difícil de parar, né? Então, realmente muito espetacular aqui o lance bispo C2. É fascinante ver quando o Niemann joga
com a genialidade dele. Torre C1 foi jogado e agora torre D8, agora pelo Hans Niemann. Ele deixou o bispo e deixou a dama. É inacreditável. A partida seguiu aqui com torre de 3 por C2. Computadores apontam que o melhor lance seria bispo F1, dama em A2, bispo por C5, uma continuação muito maluca, mas ainda assim melhor para as negras. Mas aqui o natural ou é tomar essa dama, e aí no mesmo caso estaria vindo peão toma, sempre com a ideia ali de capturar em B2 e depois promover o peão. Então, por isso a partida seguiu com torre de 3 por C2. E aqui o Hans Niemann segue com cavalo D3. Se a gente parar para pensar aqui, olha só, né? Uma peça e uma torre pela dama com cooperação entre as peças. Mas agora essa cooperação é quebrada por conta do lance cavalo D3. E agora a torre não pode sair daí, senão tá caindo a torre aqui de C2. Então essa continuação aqui é totalmente brilhante. Cavalo D2 foi jogado no limite, atacando a dama. Não dá tempo de capturar a torre, porque senão tá caindo aqui a dama. E o Hans Niemann então volta a dama para casa de E6. Tudo bem, mantém a torre atacada. E aqui torre B1 foi jogado protegendo o peão. Parece que ele está se defendendo bem. Hans Niemann segue com cavalo por E5, captura o peão central, dá atividade para a torre, segue o jogo. H3 foi jogado, evitando a entrada do cavalo em G4. Dama em F5, reforça F3, reforça D3, ataca todo mundo. Cavalo em E4 faz o bloqueio, Niemann segue com cavalo F3, cheque, ameaçando capturar, portanto forçando a captura do seu cavalo. Bispo toma, dama toma em F3, o cavalo volta para C3 e o Niemann mais uma vez faz o lance dama F5, vai ficando difícil aqui para o Lu Maximilian. Ele segue com torre de bem em C1, dama por H3 jogado pelo Hans Niemann, cavalo por A4 captura um peão. Mas depois aqui do próximo lance, Lu vai abandonar a partida. Se você quiser dar pause nessa posição e tentar encontrar como arrematar aqui essa partida, né? E eu espero que você tenha encontrado o lance aqui violento aqui da posição. Torre D5, a última nota dessa sinfonia. E nessa posição, Lu Maximilian, meus amigos, abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais, galera. Aqui tá vindo torre H5 com sequência de checkmate. Para evitar isso, tem que começar a tirar jogar fora o laptop do balão. O balão tá caindo, tem que tirar o peso. Joga o laptop, joga o Rolex, joga tudo, né? Aqui tem que jogar G4. Aqui, ó, dama por G4, cheque, rei F1, torre D1, cheque, né? Aqui vai cair muito material e por isso simplesmente não dá mais, né? Simplesmente não dá mais. Até aqui, até o cavalo caiu aqui, né? Não tem mais casa aqui para esse cavalo, ó. Sobrou uma casinha aqui, tá caindo tudo, né? Então, é realmente uma partida, assim, brilhante, brilhante do Hans Niemann. Ele que voltou a recuperar rating agora, olha só, vamos colocar aqui no 2700chess.com, a gente percebe aqui que o Hans Niemann tem caído, né? Ele perdeu no último torneio que ele jogou, ele perdeu as duas últimas partidas. Olha a derrota aqui pro 2.335 chinesinhos. Falou, agora acabou o Hans Niemann, né? Agora ele vai entrar em depressão, né? Não sei o que e tal. Não! Menos de uma semana depois ele já tá de Dubai, ele viajou para Las Vegas. Quer dizer, o homem é incansável. Eu não sei de onde vem tanto recurso financeiro também, porque ele viaja o mundo todo, todo dia, toda hora, né? E as premiações não são tão grandes assim, ele não tá sempre ganhando premiações. É realmente fascinante a vida do Hans Niemann, né? E aqui a gente tem, então, depois dessa derrota para esse 2.335, essa sequência de vitórias. Pode-se dizer que a turma é 2.400, 2.500 e tal, mas de qualquer maneira as partidas estão sendo brilhantes, inquestionáveis, 98% de precisão, 3.200 de performance, não sei o que. O cara realmente brilha, brilha, brilha e às vezes não, né? Então é alguém aí certamente que a gente vai acompanhar no canal aí durante bastante tempo ainda pela frente, porque o caso dele, de fato, vale a pena acompanhar, né? Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui da partida e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!